O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje na solenidade da Santíssima Trindade. E é importante então a gente pensar na nossa relação com Deus. Pensar em Trindade, muito mais do que ficar tentando resolver o problema de como um ao mesmo tempo é três. Nós, porque isso toca um mistério, nós devemos pensar na relação que existe na Trindade e na nossa relação com Deus Trindade. Falando sobre nossa relação com Deus, o mundo, com as suas teorias, tecem diversos pensamentos a respeito do que é uma religião, qual o sentido de uma pessoa ter uma religião. Por que uma pessoa se relaciona com uma coisa que não vê, que não pode nem sequer provar a sua existência? E entre essas teorias, existe um ponto, uma delas em um ponto, que critica a religião, especificamente critica a fé cristã, porque afirma que ela é fruto de uma invenção humana, ou seja, a religião, a fé em Deus, a fé da igreja, seria fruto de uma invenção das pessoas. Como assim? Seria fruto, mais exatamente, mais especificamente, de uma necessidade humana. Então, a ideia dá conta do seguinte: o homem é constituído de um vazio interior. Todos nós, volta e meia, ainda que não saibamos identificar este vazio, esta falta, todos nós trazemos algo a ser preenchido dentro de nós. Então, esse é o ponto de partida. Pensa-se o seguinte: o homem é constituído de um vazio interior que jamais se preenche. E, ao se dar conta desse vazio, a pessoa humana, no seu geral, percebeu então o seu desamparo total. Percebeu-se vazia, percebeu-se pobre, porque precisa ser preenchida, e percebeu então o seu desamparo, o seu sentimento de desamparo. E por causa disso, por causa desse desamparo, desse sentimento de vazio, de coisa a ser preenchida, o homem então teria criado um sistema de crenças, que é a religião, normas religiosas, teorias religiosas, que serviria de consolo para tampar esse desamparo. Então assim surge a ideia de um Pai todo-poderoso. Ora, já que eu sou uma pessoa
que me sinto vazia, desamparada, então eu crio a ideia de que existe um Pai Todo-Poderoso, que tudo conduz, a providência dele conduz tudo, e assim os homens podem se relacionar com este Pai para suprir esse seu desamparo profundo e encontrar sentido e continuar a sua vida. Essa é a crítica, um dos pontos da crítica. Mas por que é errado este ponto de vista? É o que nós devemos nos perguntar e se propor a responder. Bom, muito poderia ser dito sobre tudo isso, mas vamos pensar aqui na ideia principal, que é a ideia do desamparo profundo, que seria o motivo do homem criar uma religião para tampar esse desamparo. É verdade que o homem é um ser incompleto, é um ser que tem alguma coisa ainda, sempre que lhe falta, que quer ser preenchido. E como tal, como pessoa incompleta, cheia de desejos, cheia de contradições, muitas vezes o homem prova esse desamparo, sente na carne o desamparo. Daí as buscas malucas que nós empreendemos. Alguns tentam preencher esse desamparo em relações, às vezes relações até que lhe fazem mal, em consumismo, compram e mais compram, e vivem de comprar, acabaram de comprar uma coisa e já se desgostam daquilo que compraram. Buscam preencher o desamparo através de N maneiras, às vezes tentando enganar ele com drogas e bebida, portanto uma forma de alienação. Muitas maneiras o homem tenta dar uma resposta a esse desamparo. Então é verdade que o homem é um ser incompleto e muitas vezes prova o desamparo. Mas perceba, por mais que se esforçasse e por maior que fosse o seu motivo, o homem jamais alcançaria a Deus. Então essa relação que nós temos com Deus não é fruto da nossa criação. Nós não criamos Deus, nós não alcançamos, por mais que quiséssemos, nós não alcançamos a Deus. Por isso mesmo, por mais que nos esforçássemos, nós não poderíamos alcançar essa coisa com a qual nós nos relacionamos. Então essa relação que nós temos com Deus não é fruto da nossa criação, não é fruto da criação humana. É verdade que a religião organiza um sistema de crença, sobretudo organiza o modo como nós rezamos, no sentido, nós temos uma liturgia. Então, a religião como instituição, sim, ela organiza, ela determina, ela corrige, mas tudo isso para disciplinar o culto cristão. Mas não foi a religião que inventou Deus, em absoluto. Não foi a religião que inventou Deus. Ao contrário, hoje mesmo, a primeira leitura nos dizia algo muito valioso a esse respeito. A primeira leitura fazia uma pergunta belíssima: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe no meio do povo como tu ouviste? É Deus que escolheu vir se relacionar com o seu povo. Foi Deus que escolheu para si um povo. Foi Deus que, no meio de tantas nações, escolheu a Israel, e nós, como consequência, somos frutos dessa história. Portanto, fomos escolhidos por Ele. E mais do que isso, como dizia a segunda leitura, nós recebemos um espírito de filhos adotivos.
Além de termos sido escolhidos, não inventamos Deus, nós somos escolhidos por Deus. E além de escolhidos, para que Ele quisesse falar conosco, nos escolheu porque Ele queria falar conosco. E além disso, nós recebemos um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai, como dizia o versículo 15. Recebemos um espírito. E assim, o próprio Espírito se une ao nosso espírito, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. A fé cristã, então, ajuda o homem a se posicionar diante de Deus, de um Deus que se revela, Ele se revela, um Deus que nos escolheu, nós somos escolhidos. A fé cristã incentiva o homem a se colocar em relação filial com Deus, que por amor se revelou. E a festa de hoje, a festa da Santíssima Trindade, nos ensina muito sobre essa relação de amor na qual fomos inseridos quando abraçamos a fé. Na solenidade de hoje, a coisa mais importante não é fazer raciocínios lógicos, quase que como fazendo cálculos, para desvendar o mistério da Trindade. A festa de hoje nos convida a permanecer em Deus, e na medida em que permanecemos no seu mistério, nós poderemos mergulhar na sua relação de amor. Aliás, relação de amor é uma palavra-chave que nos ajuda a nos aproximar do mistério da Trindade. Se você for para a sua casa, ou você aí em casa, sair daqui entendendo isso, que Trindade é relação de amor, então você já entendeu muito sobre a Trindade. Não vai precisar fazer cálculos para entender a Trindade. Como assim, Padre? Podemos intuir algo da realidade de Deus, do Deus Trino, do Deus Trindade, na medida em que pensamos naquilo que o Novo Testamento afirmou. Deus é amor. Vamos repetir? Deus quer dizer, Deus é amor em si mesmo. E Ele é amor antes de tudo existir, porque Deus é eterno. Ele é amor até mesmo antes do tempo existir. Já havia amor então. Deus já era amor. Mas o amor, preste atenção, o amor tem um dinamismo próprio. Podemos dizer que na relação de amor existe, em primeiro lugar, alguém que ama, poderemos chamar este que ama de amante. Depois, na relação de amor existe alguém que recebe amor, então podemos chamar de amado, a amada. E além disso, existe o próprio amor que une o amante ao amado. Assim, já que Deus é amor, temos Deus na posição de amante. Quando eu digo Deus é amor, então nós pensando nessa relação de amor, nós podemos dizer, então Deus é amante, Deus na posição de amante. Depois, Deus na posição de amado. E depois, Deus na posição de amor que une amante ao amado. 3 posições, um só amor. 3 pessoas, mesma essência divina. Entende? Como o amor explica a Trindade? Quando fomos batizados, e nós fomos batizados como mesmo? Quando o Padre derramou a água sobre a nossa cabeça, fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Quando nós fomos batizados, nós fomos mergulhados nessa dinâmica de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa dinâmica do amor do amante, do amado, do amor que une o amante e o amado. E quando nós somos mergulhados nessa dinâmica, é como se todo o nosso ser fosse fundido novamente, só que num novo molde. A imagem aqui é a imagem de uma fundição. A fundição, ela pega o ferro, né? E consegue aquecer o ferro a um grau tão alto, que aquele ferro que antes tinha uma posição, que era uma barra, pode se tornar qualquer coisa. Depende do molde. Pois bem, nós fomos mergulhados na Trindade, nessa dinâmica de amor. E aí todo o nosso ser, é como se todo o nosso ser fosse fundido novamente, só que agora num novo molde. Não mais no molde do pecado, e sim no molde do amor trinitário. Por isso, dizemos que quando fomos batizados, nós somos recriados, porque aquele molde velho já não existe mais. Agora é um molde novo, no qual nós somos modelados. E assim então nós somos participantes do amor. E na nossa relação com Deus Trindade, só pode ser nessa linguagem do amor. Nossa relação com Deus Trindade só pode ser na linguagem do amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nossa relação com Deus não se funda no desamparo, não tem nada a ver com o desamparo. Não é o desamparo que inaugura e nem é o motivo da nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus se baseia na busca de corresponder ao amor. A linguagem do amor, então, deve estar impregnada. Se nós somos modelados no amor, a linguagem do amor deve estar impregnada em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras. Deve estar viva e atuante nos gestos litúrgicos que realizamos. Qual o grau de amor você põe naquilo que você faz? A linguagem do amor deve estar presente na nossa linguagem com o próximo. Sem amor, corremos o risco então de reduzir nossa religião a um ritualismo vazio, a uma repetição de palavras. Então, nesse domingo da Santíssima Trindade, peçamos a Deus Trino e Uno, peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa linguagem filial do amor, já que Ele se une ao nosso espírito, como dizia a segunda leitura, para nos dizer que nós somos filhos. Então que Ele nos capacite desta linguagem filial do amor trinitário, que Ele nos ensine a linguagem amorosa do Abba, ó Pai. O Espírito vem e nos faz clamar a Deus como Abba, ó Pai, que significa Paizinho querido. Olha a linguagem do amor. O Espírito vem ao nosso espírito e nos ensina a falar com Deus dessa maneira: Abba, Paizinho querido. É a linguagem do amor. E assim Ele nos impulsione a cumprir a ordem de Jesus, que terminava o Evangelho de hoje dizendo: vão pelo mundo inteiro, ensinem a todos os povos, façam discípulos que permaneçam na linguagem do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.